Quando e como o ser humano começou a falar? Essa é uma pergunta inquietante que a linguística também tenta responder. Há algumas estimativas de que o ser humano tenha iniciado o seu processo de oralização verbal há aproximadamente 100 mil anos. É um número bastante significativo e que nós temos dificuldade para comprovar porque nos faltam elementos materiais para que nós possamos, de fato, atestar este dado. Teríamos que entrar numa máquina do tempo, viajar no tempo e no espaço para identificar quando os primeiros seres humanos, de fato, iniciaram essa capacidade, essa competência para se expressarem verbalmente. Temos muitos dados materiais a respeito da produção escrita, e nós podemos, de algum modo, estabelecer dados e informações históricas, arqueológicas, a respeito da escrita humana. Mas a origem da fala é algo bastante desafiador e difícil de ser comprovado. Nós apresentamos aqui neste vídeo 3 teorias a respeito desse surgimento, de como surgiu a fala humana, tendo por base o meu livro Linguística, Outra Introdução, que você pode adquirir através das mídias. Inclusive tem um link aqui que você pode adquirir o livro digital para ler. É um livro composto de pequenos capítulos, cada um deles tratando de forma bastante direta e concisa cada um desses temas. Eu aponto aqui 3 teorias principais a respeito do surgimento da fala humana. A primeira teoria é uma teoria religiosa. No contexto da nossa sociedade judaico-cristã, lá no livro bíblico do Gênesis, que é o livro dos começos, no capítulo 2 e no versículo 20, está escrito que Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo. Então, de acordo com essa percepção, Deus teria criado o ser humano e teria dotado o ser humano dessa capacidade de se expressar oralmente, e inclusive determinou que o ser humano desse nome aos demais seres, sobretudo aos animais. Então isso está registrado lá no capítulo 2 do livro de Gênesis. O próprio relato do livro bíblico do Gênesis fala sobre a Torre de Babel, que está lá no capítulo 11 de Gênesis, falando sobre uma maldição, a uma simbologia, uma narrativa ali que mostra o ser humano tentando enganar Deus e construindo uma torre que chegasse aos céus, isso depois do dilúvio ter acontecido, e com o objetivo de escapar da condenação divina, o ser humano resolveu construir essa Torre de Babel. A palavra Babel quer dizer confusão, isso porque, de acordo com o próprio relato bíblico, o Deus Elohim teria confundido a língua dos seres humanos e esses não se entendiam mais e não eram mais capazes de levar o projeto e o intento deles adiante. Então, essa é uma explicação religiosa, é uma explicação, é uma teoria que evidentemente não tem ou não deveria ter a pretensão de ser científica. É uma narrativa religiosa, poética, literária, que tem por objetivo dar uma explicação para o fenômeno do surgimento da fala humana e da utilização e da nomeação das coisas a partir dessa capacidade. Então essa seria a primeira teoria, uma teoria religiosa, é a teoria criacional. E uma segunda teoria é uma teoria mais ligada a uma perspectiva evolucionista. Isso porque, de acordo com a perspectiva evolucionista, essa capacidade humana para oralizar teria se desenvolvido ao longo de muitos anos e de mudanças e mutações na própria espécie humana, na qual
surgiram ao longo do tempo lábios mais flexíveis, bocas menores, uma língua mais fina e muscular que facilita a produção e a diversidade de sons. Então, através desse processo evolutivo, o ser humano foi passando por uma série de transformações e ao longo dessas transformações biológicas e anatômicas, ele foi desenvolvendo essa capacidade de se expressar em termos de anatomia, de oralidade, mas também da própria capacitação cerebral, cognitiva. E daí a gente aponta aqui a terceira teoria sobre o surgimento da fala. Essa não se preocupa especificamente com essa questão religiosa, muito menos o foco nessa questão da evolução, mas na própria capacidade do ser humano cognitiva e biológica para a linguagem. Por isso, essa terceira teoria ela é denominada de teoria inatista. Isso porque, a partir dessa teoria, o ser humano teria, em tese, uma capacidade cognitiva com a qual ele nasceu, portanto, seria uma capacidade biológica e genética, e sendo ela biológica e genética, ela é determinada pela própria hereditariedade, sendo assim, ela é transmitida, né, de geração a geração, a partir dessa capacidade biológica que o ser humano tem para a linguagem. Em termos de analogia, nós poderíamos comparar o ser humano, portanto, e a sua capacidade para a linguagem, com uma espécie de aplicativo com o qual ele já nasce, e esse aplicativo lhe dá a possibilidade de que ele ou ela possa, a partir da ativação de determinados elementos cognitivos, ter essa competência, essa capacidade que pode ser denominada de faculdade da linguagem. Então, a hipótese fundamental dessa teoria inatista é que o ser humano tem uma predisposição genética para a língua. E há, inclusive, alguns estudos que têm sido realizados com base num gene denominado de FOXP2 ou FOXP2, na tentativa de explicar, ou de comprovar, ou de atestar que esse gene seria o gene responsável pela capacidade cognitiva transmitida biológica e geneticamente para os seres humanos, que fazem com que eles tenham essa faculdade da linguagem. Falei, portanto, de três teorias a respeito do surgimento da fala humana. A teoria religiosa, a teoria evolucionista e a teoria inatista. Se você gostou desse vídeo, olha, não deixe aí de deixar o seu like, se inscreva no canal para continuar acompanhando os nossos vídeos, e também é importante que você compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece e que têm interesse nos estudos da linguagem. Ative aí também o sininho para que você seja notificado sempre que tiver um novo vídeo aqui no nosso canal. Agradeço pela sua atenção e aqui vos falou o professor José Roberto em mais um tópico nas teorias linguísticas ou na introdução aos estudos linguísticos. Até o próximo vídeo.